Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. Vamos conferir agora como está o tempo aqui em Brasília. Vamos ver o que o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, traz para hoje. Tempo bom, nublado e previsão de chuvas isoladas. A temperatura mínima foi de 18 graus e a máxima fica em torno de 30 graus. Umidade variando de 50% a 95%. Vamos ver então o que circula hoje nas mídias e também nos jornais. Presidente Bolsonaro retorna ao Brasil para decidir sobre a previdência dos militares. Se reúne com os comandantes militares e depois libera a proposta para ser encaminhada à Câmara Federal. Bolsonaro, mais uma vez, poderá ir pessoalmente fazer a entrega. A avaliação da viagem para os Estados Unidos é favorável, mas deixa algumas dúvidas. A principal é sobre a questão da Venezuela, cuja conversa foi reservada com Trump, e a renúncia também do Brasil aos benefícios como país em desenvolvimento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deverá se pronunciar a respeito. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, usa exemplos sobre a previdência dos militares. A reação é de que isso não contribui para a aprovação da matéria. Avança no Senado o pedido da CPI do Lava Toga. Após manifestações de alguns ministros do Supremo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a casa não vai aceitar interferência de outros poderes. Alcolumbre, no entanto, é contra a instalação da CPI. O pedido de criação da comissão foi protocolado ontem na mesa do Senado. Câmara instala hoje, com a presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro, a Frente Parlamentar da Segurança. Segundo líderes da frente, como o deputado Major Augusto, já são mais de 300 os deputados que apoiam a iniciativa. Pois é, agora nós vamos para um pequeno intervalo e depois vamos fazer uma análise sobre todos esses fatos das nossas manchetes e outros mais. A tarefa de destrinchar tudo isso é do nosso comentarista e professor, ex-deputado Paulo Delgado. Aguarde um instante só, nós já voltamos. O Direto de Brasília está recebendo hoje o nosso comentarista, analista, filósofo, professor, ex-deputado Paulo Delgado. Ele é um dos poucos que podem nos esclarecer sobre essa quantidade de assuntos que temos em pauta. Professor Paulo Delgado, muito obrigado pela sua presença aqui no Direto. E já vamos começar com o mais simples, em princípio, essa avaliação do senhor, que é a viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. Bem, eu acho que, primeiro, meu currículo está exagerado. Não, a gente só botou uma linha só. Não, olha, eu acho que a segunda viagem do presidente ao exterior foi a Europa, né, a Suíça, no Fórum de Davos, e agora vai aos Estados Unidos, que realmente é o país que lidera o mundo há 50 anos, é os Estados Unidos, agora ameaçado pela liderança da China. No balanço geral, eu acho que a viagem é boa, mas faltou um tema, que é um tema que talvez seja mais sensível para os Estados Unidos, mas ele é essencial para o Brasil. Ele é sensível para os americanos, mas é essencial para o Brasil.
mas o presidente Trump poderia perfeitamente concordar com o Brasil. O acordo entre a Embraer e a Boeing é um acordo desfavorável aos interesses nacionais. A Boeing tem 80% do capital, a Embraer fica com 20% e a Embraer domina 82% do mercado de jatos regionais do mundo e a Boeing tem 12% só. Quer dizer, é o contrário, né? É o contrário. Então, a Boeing tem os 80% e a Embraer tem 12%. No mercado de jatos regionais, sim, a Embraer é a Boeing. É a Boeing. A Embraer tem mais de 80% do mercado de jatos regionais do mundo. Você vai na Ásia, você só voa em Embraer. Você vai na China, no interior, você só voa em Embraer. Nos Estados Unidos, você só voa em Embraer. Tem mais avião que a Bombardier, que é a grande concorrente da Embraer. A Bombardier se juntou, por exemplo, com a Airbus e o capital da Airbus é de 51% e a Bombardier ficou com 49%. Aliás, não. A Bombardier ficou com 49%, com 51%, a canadense, e a Airbus com 49%, 51% a 49%. Ou seja, o controle do capital é canadense. Então não tem sentido uma parceria em que o Brasil, que é o grande produtor de jatos regionais do mundo, ficar numa posição tão desfavorável. Eu tenho certeza que a Boeing concordaria. Por quê? Porque aí faltou no governo, acho que essa preocupação do governo com debate ideológico, com esses jantares desnecessários que criam polêmica, como houve lá nos Estados Unidos, vamos dizer assim, uma agenda secundária para a opinião pública desinformada, isso acabou talvez tomando a cabeça dos estrategistas do governo Bolsonaro. Hoje o grande problema do mundo é que a China está ameaçando os Estados Unidos com uma nova tecnologia. A China vai fazer um Google da China, um WhatsApp da China, um Instagram da China, um Facebook da China. E o Trump propôs à China uma moratória tecnológica. Ele não aceita que os Estados Unidos pare de desenvolver essas grandes tecnologias de defesa e comunicação para se preocupar em entender a tecnologia chinesa. Sim, principalmente de informação, né? De informação. E onde hoje então... a cabeça dessa tecnologia está onde? Está na aviônica, está na cabeça de um avião. Ali está toda a tecnologia. Se a China criar um GPS chinês, metade do mundo vai posar com orientação de Pequim. Hoje, 80% do mundo posa com orientação americana, porque o GPS é americano. Esse era o grande debate. Não é cota agrícola, não é... Alcântara, sim, é um grande debate. Alcântara é do mesmo nível dessa preocupação. As outras questões, eu acho que são secundárias, e está aí o reflexo. Você começa a dizer que o Brasil está melhorando, a proposta é o Brasil sair do financiamento dos países que não estão melhorando. Países emergentes. Se eu estou melhorando, eu não preciso de verbas de assistência social, eu não preciso de verbas de desenvolvimento. Então é melhor melhorar rápido para esse dinheiro não fazer falta. Mas eu daria assim nota 6 para a viagem. Adoraria dar nota 10, mas sem a tecnologia... O senhor falou numa palavra aí que eu gostaria até de fazer um gancho para uma outra análise sua. O senhor falou assim, os estrategistas da viagem, mas tem? Tem que ter. Você não consegue comer o bolo e ter o bolo. O grande problema é o seguinte, se você quiser usar uma determinada linguagem internacionalmente, que seja uma linguagem de conflito, para dar sinais para a política interna, é melhor não ir ao exterior. Isso todo presidente do Brasil tem essa mania. Vai ao exterior falar do Brasil. Aliás, a própria imprensa brasileira é viciada nisso. Ela não deixa o presidente falar do exterior. Agora, no caso do presidente Bolsonaro dessa viagem, me impressionou muito aquele jantar em que o Steve Bannon, por exemplo, hoje é um desafeto do presidente Trump. Eu não sei por que foi convidado para esse almoço. Ele é um sociólogo ligado ao Vaticano, é do setor conservador da Igreja Católica Americana, está montando um grupo para monitorar eleições conservadoras no mundo, um grupo movimento que ele tem na Europa, já influenciou a eleição da Hungria, já influenciou a eleição aqui do Bolsonaro e influenciou a eleição do Trump.
Lá no Trump ele foi acusado de se aliar aos russos. Então tem um processo Pesado. em gestação de impeachment nos Estados Unidos contra o Trump, se não ficar clara a participação da inteligência russa na eleição do Trump. Isso é estratégia, quer dizer, você precisa de estrategista, gente que pense adiante. O governo é de 4 anos e o Brasil é de milênios, não é? Professor, e a perspectiva da participação do Brasil na OCDE? É outro problema. Não tem como você querer uma coisa e não mudar a sua natureza errada. Que o Brasil tem uma natureza errada na relação entre o público e o privado. Por exemplo, o Brasil não considera legítimo a iniciativa privada, um empresário, querer influenciar uma decisão do governo. Considera isso lobby, nefasto, corrupção, essas coisas. E que existe, no entanto, no mundo inteiro. Não entra na OCDE, não entra. Uma das regras para entrar na OCDE é ter uma política clara de compliance e accountability, ou seja, tem que ter uma política de lobby. Ou seja, quem bate na porta de um ministério tem que estar registrado. Quem é o senhor? Eu sou da empresa tal. O que o senhor quer? Eu quero influenciar nessa lei, legitimamente. Não pode levar nem bombom para a secretária. Tem que dizer quanto ganha o lobista. Isso a OCDE exige. Só um país da América do Sul topou isso, o Chile. É o único que entrou na OCDE, mas primeiro regulamentou. Mas essa questão de boas práticas, né? Que para o Brasil não seria interessante para o país? Boas práticas internacionais, inclusive. Né? Todos os empresários, todas as empresas brasileiras que estão crescendo têm hoje compliance e políticas de boas práticas. Todos. Tem conselhos consultivos, tem conselho. O conselho de administração, a CVM já determina a Bolsa de Valores para quem tem capital aberto. Mas se você quer montar uma boa empresa, você tem que saber se o seu negócio é um negócio sadio, vamos dizer assim, se o seu negócio é saudável, se o que você investe se recupera, se você tem poupança, se você tem capacidade de previsão de expansão de mercado, se você tem política estratégica dentro da empresa. Isso tudo é o OCDE. Para o Brasil vai ser um upgrade se o Brasil entrar no OCDE. Mas do jeito que eu estou vendo aí... Mas compensa pela renúncia dos benefícios que ele possui como país emergente atualmente? Essa que é a questão. Eu acho que nós, no governo Lula, eu me lembro muito bem, quando o Lula anunciou no segundo governo dele que nós tínhamos nos tornado um emergente com viés de crescimento, íamos sair da Bolsa Família. Do nível, né? Tinha acabado a fome, íamos sair do nível que caracteriza na ONU o índice de Gini, né? Que é o índice de países em desenvolvimento. O governo recebeu uma comunicação imediatamente de que, olha, tudo bem, se fizer, não tem dinheiro da FAO, não tem dinheiro do Unicef. Vocês não precisam, vai tudo para a África ou vai aqui para a América do Sul. Então tem esse problema. Se você disser que está bem, você não precisa da assistência social. É isso. Nem de médico, né? Você está bem de saúde. Eu acho que o Brasil tem que trabalhar com um conceito seguinte: a riqueza é uma virtude. É bom ficar rico. E tudo que é errado não dá certo. Se o Brasil tivesse uma regra muito simples, não tente nada errado, que o errado não dá certo. Então você tem regra. Você vê lá nos Estados Unidos agora, uma artista é acusada de comprar uma bolsa de estudo para o filho numa universidade. São vários, né? Apareceram. Quem que identificou isso? Receita Federal. A Receita Federal, ao invés de ficar fazendo essas bobagens que ela faz, a Receita Federal devia simplesmente olhar a compatibilidade entre o que um cara tem e como ele vive. O Delfim Neto me conta uma história muito saborosa. Diz que o Geisel, uma vez, virou assim: como é que nós vamos fazer com a corrupção? Teve uma denúncia de corrupção no governo do Geisel. O Delfim Neto estava com o presidente Geisel no palácio, deu uma olhada e falou assim: presidente, dá uma olhada no pátio. Se o carro que estiver estacionado ali for maior do que o salário do servidor, demite o servidor. Ou então fala com ele, vende o carro e paga imposto. E paga imposto. E compre um compatível
com o seu salário. Não resiste, o automóvel dos brasileiros não corresponde à renda dos brasileiros. A casa dos brasileiros, estou falando não do povão brasileiro. A elite brasileira pública, os altos funcionários públicos, estão vivendo num mundo de sonho. Com certeza. Não é? E eles não querem que termine. Ninguém quer acordar, né? Dificulta. Reforma de Previdência. Você, por exemplo, considerar Previdência salário é um absurdo. Previdência é uma compensação para o fim da vida. Salário é o que você tem na atividade produtiva. Não pode ter isonomia entre o ativo e o inativo. A Previdência é uma bolsa que você recebe para você não ser miserável na velhice, né? Essa discussão o Brasil não aceita. Pois é, eu gostaria de retomar esse assunto Previdência, né? Porque já está começando a discussão sobre a Previdência dos militares, que o presidente deve entregar hoje no Congresso. Há uma polêmica muito grande. O Major Olímpio, que é o líder do governo no Senado, já se retirou das negociações sobre a Previdência, porque ele acha. Então, há uma discussão muito acalorada que eu gostaria que o senhor desse uma clareada para nós aqui depois do intervalo. Nós estamos recebendo hoje aqui no Direto de Brasília o nosso comentarista e analista e professor Paulo Delgado. Professor, essa questão da reforma da Previdência que o Voit começou a falar no primeiro bloco, já começa a fazer água? Quer dizer, o próprio senador, o Major Olímpio, já se retirou de uma sessão, já criticando, embora a favor da reforma, mas já fez uma crítica em relação à mudança na questão dos militares, dos policiais. Eu acho que esse é o tipo da questão que não é para amadores, nem para precipitados, nem para pessoas com parte pri, gente que já tem tudo na cabeça e não aceita a opinião do outro. Por quê? Porque tem um horizonte no Brasil que é estatístico, é só olhar, 50% dos funcionários públicos brasileiros que são responsáveis hoje pelos altos salários que quebram a Previdência vão se aposentar nos próximos 3 anos. Antes de terminar o governo Bolsonaro, 50% dos funcionários vão aposentar. O que significa que você pode fazer uma regra de transição de 3 anos. Você pode incorporá-los na Previdência que vai quebrar, mas os filhos deles vão se aposentar. Porque o problema todo, e aí o ministro Guedes tem razão, é que essa aposentadoria do jeito que está aí, essa aposentadoria garante o futuro do pai, mas leva o filho à miséria. Se os deputados, os senadores, se retirarem de reunião, eles estão deixando os filhos na miséria. Porque vai ter que ser feita a reforma da Previdência. Essa não tem como não resolver. Não tem como não resolver. E a outra coisa, na questão dos militares, ninguém é obrigado a ser militar. É preciso ficar claro, ninguém é obrigado a ser juiz do Supremo. Ninguém é obrigado a ser motorista de caminhão. São opções da vida. Se eu decido seguir a carreira militar, eu não posso querer que a carreira militar comece no dia que eu entro, aos 14 anos, num curso de ensino médio da escola militar. Ali não começou a vida de um militar, ali é um estudante
que está vendo que quer ser militar. Então, o tempo da atividade é o tempo em que ele estiver na ativa. Incorporado. Se o serviço militar é obrigatório, eu não posso considerar a vida de um militar começando aos 18 anos. Porque a Constituição diz que todos os jovens têm que ser conscritos, ou pelo menos potencialmente. Então, acho que os militares precisam de pôr a cabeça no lugar, primeiro porque é um grupo extremamente sério e responsável. É a principal burocracia brasileira hoje, é muito mais competente que a burocracia do Itamaraty atualmente. E eu acho que militar e Banco Central são as duas grandes burocracias brasileiras. São de Estado, realmente são exemplares, não é? Podem entrar na OCDE. Podem entrar na OCDE. Agora, a outra coisa, não é possível imaginar também que militares que estejam em área de conflito tenham o mesmo tratamento de militares que não estão em área de conflito. Tem que ter, dentro da política de previdência dos militares, que eu defendo que seja uma previdência especial. Eu não acho que a da saúde seja especial, da educação seja especial, dos policiais... Mas você está falando em função de risco. Em função de risco. Os que servem à ONU, por exemplo, tem que ter um adicional na ativa e não como inativos. Os boinas azuis, né? Na ativa, ainda na ativa, para poder ter um patrimônio e que, quando chegar na aposentadoria, o Brasil tem que ter o regime de capitalização. O governo não pode passar de 5, 6 mil reais. Isso é o que garante a vida de uma pessoa que já tem uma casa própria, que já educou todos os filhos, que está só curtindo os netos e que os filhos ajudam aqueles que passam mais aperto. Acima de 5, 6 mil reais, não há previdência que sustente. Com paridade, igualdade de ativo e inativo, isso é um absurdo. Quer dizer, como é que um inativo, a pessoa que está aposentada, não trabalha mais, pode pedir que aqueles que trabalham sustentem ela? Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Então tem que ser um teto, um piso e um teto, também não pode ser um piso menor que um salário mínimo, Sim. E tem que ter a capitalização. Esse é o futuro do Brasil. Os brasileiros aprenderem desde cedo a poupar, como os japoneses poupam, como os países europeus poupam. Agora, a deficiência de poupança no Brasil privada, vis-a-vis, comparando com o resto do mundo, é uma deficiência de mais de 80%. Ou seja, 80% dos brasileiros não poupam nada. Aí vai dizer, não ganham nada. É mentira. Podem poupar. Não, e o servidor público, por exemplo, que tem um salário diferenciado do cidadão comum, vamos dizer assim, ele tem condições de suplementar a sua aposentadoria. Ele pode ter uma capitalização de parte do seu salário, se quiser ter uma dolce vida quando tiver aposentado. Aí não pode, eu acho que o serviço público não é... O serviço público é uma carreira. É vocação, não é profissão. Quem achar que no serviço público você vai ter uma profissão de servidor público, saia do serviço público. É vocação. Você quer servir aos outros? Você gosta de servir aos outros? Eu vou te dar a seguinte proteção. Você é inamovível, você não vai poder ser demitido, a não ser por falta grave em processo administrativo, essa coisa toda que está aí na lei. Você terá um salário estável também e você terá uma aposentadoria segundo os critérios da aposentadoria de todos os brasileiros. Agora, como é que o senhor vê assim, o horizonte da reforma da Previdência? Passa em curto, médio prazo, longo? Nós já falamos aqui outras vezes, o grupo parlamentar é o pior grupo do presidente Bolsonaro, é o mais disperso, é o mais desorganizado. Eu não sei se hoje... não tem uma liderança, né? Eu não sei se hoje ele tem... Ele deveria ter, hoje ele aprova uma lei ordinária, eu não sei se ele tem 258 votos na Câmara e 50 no Senado, 49 mais um. Então, isso ele devia pôr na agenda imediata. Ele tem que formar um grupo parlamentar, ele tem que formar uma maioria. Agora, como é que ele vai fazer uma maioria? Ele tem que mexer também com a reforma política, ele não pode ter 30 partidos no Congresso.
A outra coisa que eu acho que o ministro Guedes está muito claro, e para mim, na posse do presidente do Banco Central, o neto do Roberto Campos, ele foi muito claro. A vinculação constitucional foi uma armadilha que foi criada pelo governo federal nos últimos 15, 20 anos, começou lá no Fernando Henrique, passou pelos 2 Lulas e pela Dilma e meia, e só se agravou. A vinculação constitucional é uma forma de tirar competência de deputado e senador. Deputado e senador que não tem opinião sobre orçamento, porque está tudo vinculado, não é deputado nem senador. Não vem aqui para nada, não faz nada, não tem função pública. É um vereador de luxo, né? É um vereador de luxo. Mas os pedidos de parlamentares, de cargos, funções, isso ainda não atrapalha, ainda hoje nesse governo, e pode inviabilizar, talvez? Olha, o federalismo brasileiro considera legítimo um parlamentar federal interferir na nomeação do seu estado. Eu não vejo isso fisiologismo. O sistema é federal, nós temos 27 estados, nós não somos um estado unitário. Nós somos um estado que decidimos ter 27 unidades da federação autônomos. O que a vinculação constitucional fez e essa política de fechar a nomeação toda na capital? Brasília demais, é preciso de Brasília de menos. O que fez? Fez o deputado não ter função pública. A saúde está toda bloqueada, a educação está toda bloqueada. Você pega, em várias áreas, as receitas orçamentárias estão vinculadas. Mais de 80% do orçamento está carimbado. Um deputado não faz nada. Por que o Congresso Nacional não pode decidir, por exemplo, numa determinada situação, investir mais em educação ou em campanhas de saneamento público? O Brasil não fez a revolução que o Pasteur fez na Europa. No Brasil... Saneamento básico. Básico. No Brasil, o médico adoece o paciente, porque às vezes ele não lava a mão. O médico conduz a doença se você tem infecção hospitalar. Já viu uma pessoa entrar no hospital e morrer no hospital? Bom, vamos falar, já que o senhor falou em lavar a mão, vamos lavar a toga, que é uma CPI que foi ontem protocolada na mesa do Senado. Como é que o senhor vê essa situação e essa posição do Supremo e agora essa praticamente revolta dos parlamentares? É interessante. A primeira protocolada, bem, se ela der certo, o Senado não faz CPI. O Senado deixa eu acho pra que lá. não faz. Nunca fez. Fez no século XIX, por causa da Lei Áurea, houve um protocolo de CPI contra autoridades do Império, Conde Deu e coisa. Não avançou, porque a Lei Áurea foi sancionada e passou. De 1950 para cá, que é a lei do impeachment, só existe 5 impeachments que foram a julgamento. Nenhum nasceu do Senado. O Senado nunca fez propostas de impeachment, nunca fez propostas de CPI contra altas autoridades. Então, porque o Senado nem quer fazer agora. Nem quer fazer. A reação do Supremo, para mim, desculpa os 11 grandes ministros do Supremo, alguns realmente são exemplares, são bons ministros. É uma reação infantil. Eu não posso ameaçar um poder com o meu poder. Por quê? O poder é aquilo que você não precisa de dizer que tem. Quem tem poder não precisa de dizer que tem. Exerce o poder. Então, se precisa de justificar, explicar e fazer, por exemplo, se tem alguém no WhatsApp, no Facebook, ou sei lá onde, essas tais de redes sociais que hoje é o predomínio do idiota online. Com certeza. Né? Se tem alguém ameaçando um ministro de morte, por que o ministro não manda avaliar quantos brasileiros estão ameaçados de morte nas redes sociais, ao invés de preocupar com a segurança dele? Se ele preocupar com a segurança dos outros, talvez ele ajude as pessoas a não ameaçar a autoridade. Né? Então, acho que o Senado pode fazer uma CPI, desde que também não tenha espírito de vingança. Se for com o objetivo de impedir que um juiz tenha autonomia, eu sou totalmente contra. Impedir que um juiz tenha independência,
Eu sou totalmente contra. Talvez o que o Brasil precise é de uma investigação sobre as prerrogativas dos 3 poderes. Tá? Acho que a arquitetura aqui em Brasília, parece que o Niemeyer e o Lúcio Costa é que escreveram a Constituição brasileira. Não tem sentido o Supremo ficar na mesma praça do Legislativo e do Executivo. Isso é uma solução arquitetônica e uma má solução constitucional. Eu levaria o Supremo para o Rio de Janeiro, eu levaria o Supremo para Curitiba. Seria Levaria o Supremo para uma outra capital. O Supremo não pode ficar tão perto dos 2 poderes. O Legislativo pode ficar perto do Executivo, por quê? Porque eu tenho a esperança que o Brasil se torne parlamentarista. Aí eles vão ter que trabalhar juntos. Mas o Supremo é muito contaminado pela política no Brasil, não é o Supremo como poder político. Mas já começa, né, pela nomeação, quem indica o ministro Supremo lá, quem aprova o ministro Supremo é o chefe do outro poder. Isso é. Eu acho que essas questões aqui o Brasil talvez tivesse que avançar para se tornar um pouco mais elevada. Outra coisa que não tem necessidade, ninguém conhece ministro Supremo no mundo. Como ninguém conhece presidente de Banco Central no mundo. Só conhece presidente de Banco Central quem é de Bolsa de Valores, quem está no mercado de capitais. Ministro do Supremo, quem conhece ministro do Supremo? Por que hoje? É porque os ministros do Supremo querem se fazer conhecidos. Eu acabaria com a TV Suprema, a TV Justiça. Ela é um retrocesso, porque os juízes ali são personagens. Mas aí eles se tornaram... Eles viraram artistas. Ele é um personagem, ele não consegue ler uma sentença sem pensar se a voz dele está boa. Não, e depois, ele não é um locutor. Se o penteado tá bom também, né? Eu acho que eles devem gravar sim, eu sou a favor de gravar, ter uma TV interna. E em casos especiais, divulgar para o país. Não ajudou nada a justiça televisada. Por quê? O brasileiro não paga aos juízes para ver todo dia suas mazelas. O brasileiro paga aos juízes, para os juízes, analisarem as mazelas brasileiras e decidirem com justiça. E não pedir para o povo participar da decisão dos julgamentos. É adoecedor a decisão televisionada do jeito que está. E aí uma sentença que poderia levar 3 minutos, 4 minutos, se transforma em uma sentença ou numa decisão, né, de 3, 4, 5 horas. Por isso que aqui é mais rápido, né? Você viu que o programa já acabou, já passou o nosso tempo e queremos agradecer ao nosso comentarista e brevemente nós estaremos mais assiduamente e mais longínquamente atingindo, com a sabedoria do nosso comentarista político, mais pessoas para que nós possamos, de repente, tornar o país melhor, um país mais igual, um país mais democrático. Professor Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui e até a próxima, que espero seja muito mais breve do que foi agora, né? Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e até um próximo Direto de Brasília.